Boa tarde, alunos do 7º ano do Colégio Atual. Um assunto, expressões numéricas. Pessoal, um assunto muito fácil, mas que tem que se tomar muito cuidado. Na expressão numérica, nós temos que ordenar a maneira que vamos resolvendo o exercício. O que é que acontece? Nós temos sinais associativos. Quem são eles? Os parênteses, os colchetes e as chaves, certo? Então, numa expressão numérica, eu resolvo, em primeiro lugar, os parênteses, o que está entre parênteses, depois o que está entre os colchetes, depois entre o que estão entre as chaves, certo? As operações que estão entre as chaves. E nós temos também as operações, certo? Nós temos potências e radicais, nós temos a multiplicação e a divisão, e nós temos também a adição e subtração. Então, o que é que acontece? As operações. Primeiro resolvemos as potenciações e radiciações, depois as multiplicações e divisões, e depois as adições e subtrações, tá certo? Lembrando a vocês o que é potência. Potência, o número de baixo é a base e o de cima o expoente. Nós multiplicamos a base por ela mesma quantas vezes tiver o expoente, como nesse exemplo aqui, 2 elevado ao cubo. Eu vou multiplicar a base por ele mesmo 3 vezes. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Certo? Aqui, 7 ao quadrado. 7 vezes 7, que são 49. E na radiciação, que é o contrário da potenciação. O que é que acontece? 2 ao quadrado são 2 vezes 2, que são 4. Então, raiz quadrada de 4 são 2. 5 ao quadrado são 5 vezes 5, que são 25. Então, a raiz quadrada de 25 são 5, tá bom? Então, o que é que a gente vai resumir? O quadrado de um número é esse número multiplicado por ele mesmo. Quadrado de 5, 5 vezes 5. Quadrado de 10, 10 vezes 10. Quadrado de 2, 2 vezes 2. Então, o quadrado de um número é esse número multiplicado por ele mesmo. E a raiz quadrada de um número, vou explicar aqui a vocês como é que a gente tira a raiz. Olha aqui, eu não tenho a raiz quadrada de 4, é 2 por quê? Porque eu posso escrever assim, raiz quadrada de 4, que eu não necessito colocar esse 2, é a mesma coisa que 2 ao quadrado. O expoente daqui corta essa raiz, então o resultado é 2. Se eu fosse fazer a raiz cúbica, eu fatoraria e aí conseguiria extrair a raiz, tá certo? Então vamos lá, Olha esse exemplo aqui. Eu tenho 3 ao quadrado, aí eu tenho entre os parênteses raiz quadrada de 4, mais entre os colchetes 3 mais 5, entre parênteses raiz de 25 e raiz de 36, certo? O que é que eu tenho que fazer aqui? Eu expliquei a vocês que entre os sinais associativos, que são os parênteses, os colchetes e as chaves, eu primeiro resolvo o que está entre parênteses, depois o que está entre colchete, depois o que está entre a chave e depois o que está fora deles, tá bem? E expliquei para vocês que entre as operações, eu primeiro preciso fazer a potenciação e a radiciação, para depois fazer a multiplicação e a divisão, e depois a adição e a subtração. Tudo na ordem que aparece, tá bem? Então, vamos lá, 3 ao quadrado.
são 3 vezes 3, que dá 9. Tiro a raiz de 4. A raiz de 4 são 2. 2 vezes 2 são 4. Então, a raiz de 4 são 2. Repito o colchete e vou resolver primeiro o que está a radiciação, no caso, para depois tirar do parêntese. Vamos lá? Raiz de 25 são 5. Raiz de 36 são 6. Pronto. Primeira etapa, resolvi as potenciações e as radiciações para poder deixar tudo em números, né? Números reais, para poder agora resolver o que está entre parênteses. Vamos lá? Repito 9, repito 2, repito o 2. Aqui, ó. Como já só tem isso aqui entre colchete, eu posso colocar, porque não vai afetar em nada. E aqui, 5 mais 6. 5 mais 6 são 11. Aqui eu venho, ó, 9. Vou efetuar primeiro a multiplicação, ó. Se eu tivesse fazendo a primeira adição, 2 mais 8 seria 10 vezes 11. Não posso fazer assim. Eu tenho que fazer primeiro o 8 vezes 11. Primeiro multiplicações e divisões, para só depois adições e subtrações. Então, 8 vezes 11 são 88. E agora eu vou poder resolver a chave. 2 mais 88 são 90. Resolvi as chaves, agora eu vou para o lado de fora. 9 vezes 9, 81. Coloco 0, 810. Vamos para uma outra aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, 2 vezes 5 mais, entre colchetes, 15 menos raiz de 25 vezes raiz de 4. Fecho parêntese, fecho colchete e fecho chave. O que é que eu tenho para fazer primeiro aqui? Ó, eu tenho que primeiro fazer a radiciação, duas radiciações. Aqui não tem potenciação. Então, repito tudo. 2, o 5, o colchete, o 15, menos. Quanto é a raiz de 25? A raiz de 25 são 5 vezes 5. E a raiz de 4, 2, porque 2 vezes 2 dá 4. O que é que eu faço agora? Vou resolver o que está entre parênteses. Ó. Tudo aqui já está em números reais. Vou resolver o que está entre parênteses. Repito tudo. 2 vezes 5 mais colchete, o 15 menos. Quantos são 5 vezes 2? 5 vezes 2 são 10, ó. São 10. Eu agora resolvi, eliminei os parênteses. E eu agora tenho que resolver o que está entre os colchetes. Desculpe, repito tudo. Ó. Quanto vai dar 15 menos 10? 15 menos 10 são 5. Eliminei agora os colchetes. Aí vou cá, ó. 2 vezes. Quantos são 5 mais 5? São 10. Eliminei agora as chaves. 2 vezes 10 são 20. Tá certo? Obrigado. Boa tarde.